Eu uso as gravações, por exemplo, quando eu não venho na aula ou quando eu não consigo acompanhar direito, mas por enquanto não foi o caso. Tá. Mas acredito que seja bom gravar, sim. Tá, vou manter a gravação, então. Tá, show de bola. Outra coisa, semana que vem, tá, a gente recebeu uma orientação da coordenação para liberar vocês para o CBA. E eu quero saber se vocês vão participar do CBA, daí a gente não faz encontro síncrono, daí eu posso gravar alguma coisa e disponibilizar para vocês assistirem depois, ou se vocês não vão participar do CBA, a gente mantém tudo normal. O que vocês têm para me dizer? Vão participar? Nem? Eu, particularmente, não vou, professor. Eu acho que o DOTS está com um artigo que tem meu nome, mas eu não vou participar de nada. Por mim, pode ter aula, normal. E vocês, gurizada? Por mim também, eu não vou participar. Tá, eu vou mandar no grupo lá do Whats, daí depois o Ayrton responde. Tá. Então, a princípio, vamos ter a aula síncrona e vou gravar de qualquer forma, daí vai estar lá no YouTube depois. Tá, beleza. Conversado, falado da dica, falamos do CBA, agora vamos adiante, tá? Então, qual que é o intuito da aula de hoje, tá? A gente vai pegar outro circuito, tá? Na última aula a gente analisou o polarização por divisor de tensão, tá? Nessa aula a gente vai estudar o seguidor emissor. E, na real, é a mesma metodologia, né? A ideia é exatamente a mesma, é que a gente pega em cima desse circuito aí, que é o circuito de polarização seguidor emissor, a gente encontre para esse circuito aqui quais que são aquelas relações matemáticas, né? Lembrando que a gente quer saber o ganho de tensão que esse circuito aplica no sinal de entrada, né? Então, tu vai ter um sinal de entrada aqui que a gente está assumindo que é senoidal, né? Mas não necessariamente vai ser senoidal, vai ser um sinal variante no tempo. Imagina que pode ser, por exemplo, o sinal que sai de um gerador de MP3, enfim, tá? E a gente quer saber o quanto que ele vai amplificar, qual é que é a amplificação que ele dá, se ele inverte a fase ou não. Outra coisa que a gente quer saber é qual que é o valor da corrente que esse amplificador vai drenar desse sinal, ela vai drenar uma corrente grande, uma corrente baixa, enfim, né? E isso, quem caracteriza o valor dessa corrente é o que a gente diz que é essa impedância de entrada do amplificador, né? Então, a gente basicamente que está interessado em achar desse circuito é ganho de tensão, impedância de entrada e impedância de saída, para poder representar ele dessa forma aqui, né? Nessa representação. Tá? Onde isso aqui é um modelo AC, esse circuito da direita aqui, é o modelo AC do amplificador aqui da esquerda. Todos os amplificadores a gente quer representar dessa forma. Tá? Então, a gente está interessado em achar agora para o seguidor emissor. Como que a gente encontra esses três parâmetros, né? O impedância de entrada, impedância de saída e ganho sem carga, tá? De novo, por que a gente quer encontrar esses valores, né? A impedância de entrada justamente para a gente saber quanta corrente que ele drena do circuito que gera o sinal, o ganho de tensão para saber o quanto que ele amplifica e a impedância de saída para depois a gente poder fazer análise em frequência e influência da carga, enfim outras análises que a gente vai fazer ainda. Então, a gente está interessado em achar esses parâmetros. E daí é aquela mesma metodologia que a gente estava aplicando antes. A metodologia é sempre a mesma coisa. A gente pega o circuito amplificador, pega o circuito com o transistor, que é esse que está aqui para vocês, e traz esse circuito para o nosso ambiente de análise. O que é o nosso ambiente de análise? A gente quer saber a amplificação de pequenos sinais variantes no tempo. Então, a gente vai olhar para esse circuito só enxergando essas pequenas variações no tempo. Né? A gente vai ignorar aqueles pontos médios, os pontos quiescentes, a gente vai ignorar esse ponto do nosso circuito. E para fazer isso, basicamente, a gente tinha três passos, né? Onde a primeira coisa que a gente fazia, então, era zerar a fonte CC, zerar a fonte de alimentação desse circuito, que é a fonte da onde vem toda a energia que a gente vai fornecer para a saída desse amplificador, né? Lembrando para vocês, né, que a ideia do amplificador é que a energia que ele vai fornecer na saída aqui, essa energia ela não vem da entrada, né? A energia que ele fornece na saída vem desse VCC, tá? Então, para fazer a análise, a primeira coisa a gente zera, né, aquela fonte CC lá, e para zerar ela para nós é fazer um curto para o terra,
né? Porque ela vira um curto, e como o outro terminal dela estava no terra, então é um curto para o terra. Essa é a primeira condição de análise. A segunda condição de análise, a gente assume que o sinal que vai ser amplificado, que é o sinal variante no tempo, ele está numa frequência grande o suficiente, onde a gente consegue, então, ignorar a impedância dos capacitores. Então, os capacitores, para nós, se tornam um curto-circuito, tá? Então, os capacitores, para nós, se tornam um curto-circuito. E a outra coisa é que a gente vai trocar o transistor aqui pelo modelo que representa as variações AC no ponto quiescente, no lugar do transistor. Então, a gente vai botar o modelinho do transistor no lugar do transistor, tá? Então, essa substituição que a gente vai fazer para esse circuito, e daí a primeira coisa que a gente faz quando a gente assume essas condições de análise, a primeira coisa que a gente faz é redesenhar o nosso circuito, porque agora a gente vai ter o nosso circuito equivalente só no domínio de análise que a gente está assumindo. Então, o que eu vou fazer aqui agora é isso, né? Eu fiz essa análise aqui, vou redesenhar esse circuito e trocar o transistor pelo modelo RE dele que a gente deduziu lá nas primeiras aulas, tá? Então, vou redesenhar esse circuito aqui, ó, nossa fonte do sinal de entrada, aquele que vai ser amplificado, e eu vou chamar de VI. Essa imagem está com VS, mas eu vou chamar de VI, tá? Mas é a mesma fonte, tá? É a mesma fonte de entrada. Lembrando que essa fonte aqui, na real, é, por exemplo, um sensor, é a saída do teu MP3 player, sei lá, é o sinal que tu quer amplificar, né? A gente representa por uma fonte, mas não é que tenha uma fontezinha ali que a gente vai colocar, né? Lembra disso. Então, na entrada aqui, sinal VI, encontraria o capacitor, só que o capacitor agora virou um curto e está ligado na base desse transistor, que essa base do transistor está ligado no nosso RB, né? Só que esse RB, aqui, na base, só que esse RB agora está ligado na referência, né? O outro terminal dele está lá em cima, ligado na referência. Então, eu vou redesenhar ele, só que eu já vou botar ele desenhado para baixo, ó. Esse RB que está para cima aqui, ó, eu já vou ligar ele para baixo, que ele vai ligar na referência, né? Então, eu já vou botar ele aqui, ó. RB, tá? Beleza. Ainda na base, né, ainda nesse nó aqui, no nó base, além do resistor, tá a base do nosso transistor aqui. A base do transistor. E a gente vai trocar esse transistor pelo modelo dele. E a base do nosso transistor é o resistorzinho, né, chamado beta RE, né, o de valor beta RE. Isso aqui é a base do nosso transistor. Então, a entrada dele é a nossa impedância do modelo, que é o beta RE, certo? Só que essa impedância é da base para o emissor do transistor, né? Então, aqui é o nó emissor, que é lá no circuito original, esse nozinho aqui, tá? O emissor, tá bom? Então, entre a base e o emissor, que é daqui para cá, é a impedância de entrada, beta RE. No emissor do transistor, a gente tem o nó de saída do circuito, né? Então, observa que, diferente do que a gente tinha lá no polarização fixa ou no polarização por divisor de tensão, que a gente pegava a tensão de saída no coletor do transistor, aqui a gente está pegando no emissor do transistor. Então, aqui nesse nó, tem várias coisas, né? Aqui nesse nó de emissor tem a tensão de saída, então já vou puxar ela aqui, ó. Nossa tensão de saída, VO. E ainda o resistor de polarização Rzão E, tá? Que é o resistor de emissor. Então, vou botar ele aqui, ó. Resistor de emissor, tá? RE. Tudo isso ligado no nó emissor do transistor. Agora a gente vai para o nó de coletor, ó. O coletor desse transistor, tá? Vou colocar aqui o nozinho que seria o coletor. O coletor desse transistor estava ligado no VCC, né? Então ele estava ligado lá no VCC, ó. Só que o nosso VCC agora está um curto para referência. Então esse coletor aqui agora ele é um curto para referência. Vou botar um pouquinho mais longe isso aqui. É um curto para referência, porque o coletor estava ligado na fonte, agora a fonte é um curto para referência. E o coletor desse transistor, ele se comporta como uma fonte de corrente, né? O nosso modelinho lá é uma fonte de corrente do coletor para o emissor. Aqui é uma fonte de corrente do coletor para o emissor.
onde o valor dessa fonte decorrente aqui é beta IB, sendo que IB é essa corrente aqui. IB, tá? Então tá aqui, ó, tá desenhado. Esse circuitinho da direita aqui é o modelo a ser do amplificador seguidor emissor, tá? Que é esse circuito da esquerda aqui. A gente desenhou o modelo. Esse é o modelo de pequenos sinais, é o modelo que representa as variações AC do ponto quiescente, ou seja, todos os sinais de tensão e corrente que tem nesse circuito aqui, no modelinho roxo, no circuito da direita, todos os sinais de tensão e corrente que envolvem aqui, por exemplo, tensão de entrada, tensão de saída aqui, todos esses sinais são sinais variantes no tempo, são apenas os sinais AC, são apenas as perturbações em cima do ponto quiescente, né? O modelo só representa, só traz essas grandezas, tá? Isso é importante lembrar que aqui nesse circuitinho roxo, todos os sinais de tensão e corrente são letras minúsculas, tá? Ou seja, todos os sinais de tensão e corrente aqui na direita são só as variações, são só as parcelas AC dos sinais que estão aqui nesse circuito original. Sendo que o circuito original tem o ponto quiescente mais as perturbações. Agora a gente está olhando só para as perturbações. Tá? Beleza, desenhei meu modelinho, desenhei o circuito equivalente, que é esse circuito roxo da direita, então é em cima dele que a gente vai fazer a nossa análise, né? Em cima desse circuito roxo aqui que a gente vai achar aqueles parâmetros que a gente tinha conversado, que é a impedância entrada, impedância saída e assim por diante, tá bom? Como eu falei, é sempre a mesma análise, né? É sempre a mesma ideia. Então, o que a gente vai achar agora? A primeira coisa é a impedância de entrada, tá? Deixa eu fazer um dibre aqui. Ah, na real, eu vou redesenhar o circuito aqui, tá? Tem importância. Então, aqui é a base. Resistor de base. Resistor de polarização, né? Daí aqui no transistor a gente tem a impedância beta RE. Nó de emissor. Resistor de polarização. Tá? Entrando aqui no nó, a gente tem a fonte de corrente, que é a corrente de coletor, sendo que o coletor está na referência. E o valor dessa fonte de corrente é beta IB, sendo que IB é a corrente aqui. Tá? Então, basicamente, o que a gente tem é esse circuito equivalente, sendo que a saída é aqui. Então, em cima desse circuito aqui que a gente vai achar os parâmetros, tá? O primeiro parâmetro que a gente quer saber é a impedância de entrada. O que é a impedância de entrada? É a impedância, ou seja, é a resistência equivalente que essa fonte VI, que é o sinal que vai ser amplificado, enxerga, né? É aqui, como eu botei no circuitinho lá embaixo, equivalente, é a impedância equivalente vista pelo sinal de entrada. Ó. Que impedância que ela vê, que sinal que ela vê. Então, é a mesma coisa aqui no circuito do modelinho. Qual que é a impedância, qual que é a resistência equivalente, qual que é a impedância de entrada que o sinal VI enxerga, né? Às vezes a gente representa por uma setinha assim, ó. Esse aqui é o ZI. O que o VI enxerga? Isso que é a impedância ZI, tá? Se a gente olhar para o nosso circuito, tá? Se a gente olhar para o nosso circuito, olhando do nó VI aqui, ó, do nó que a tensão de entrada enxerga, a primeira coisa que essa tensão, que essa fonte de tensão enxerga, né, que o nosso sinal de entrada enxerga, é o RB. É a primeira coisa que ele enxerga, concorda? Essa é a primeira coisa que ele enxerga. Só que o VI, tá, ele está enxergando aqui o RB, que está com esse nó conectado lá em cima, né? E aqui está a referência do sinal de entrada. O nó de cima do RB está ligado lá em cima, e o nó de baixo do RB está ligado aqui embaixo. Beleza. O nó de cima em cima e o nó de baixo. É a primeira coisa que ele enxerga esse RB. Mas ele não enxerga só o RB, concorda? Que o VI, na real, o que ele enxerga é o RB e ainda toda essa galera aqui do lado direito. Tudo isso ainda está conectado na fonte VI, né? Por exemplo, se tu observar aqui, ó, esse nó de cima aqui, ó, deixa eu pegar uma cor um pouco mais chamativa para pôr ali, ó. Esse nó de cima aqui, ó,
também está conectado lá no mais da fonte, e esse nó de baixo aqui, ó, também está conectado lá na fonte. Então, na real, o que aquele RB, o que esse VI enxerga aqui é o RB e ainda ligado em paralelo com esse RB, toda essa galera aqui para a direita. Concordam? Conseguem ver que, na real, o que o VI está enxergando aqui é esse RB, que é a resistor de polarização de base, em paralelo com essa galera para a direita desse pontilhado, ó. Tá? Para a direita desse pontilhado, tu tem uma galera que tu não sabe direito qual que é a impedância equivalente dessa galera da direita, mas tu sabe que o VI está enxergando o RB paralelo com esse resto do circuito. Tá? E eu posso dizer o que então? Que esse resto do circuito aqui, esses carinha para a direita do circuito, eles se comportam como uma impedância equivalente também. Eles também são uma impedância. Né? Eu não sei o que é direito, mas eu sei que dessa linha para a direita, dessa linha pontilhada para a direita, existe um monte de cara que eu posso representar eles por uma impedância equivalente. E o meu sinal VI está enxergando aquele resistor de base, né, aquele resistor de base lá, em paralelo com esse resto do circuito. Então eu posso pensar, na real, nesse meu circuito, para achar essa impedância de entrada, eu posso olhar para o meu circuito e enxergar ele assim, ó. A tensão de entrada, né? O RB. E aqui, ó, para a direita desse circuito, eu posso representar que todo mundo é como se fosse uma impedância que eu não sei ainda, que eu chamei de ZB. Tá? É um ZB, onde o ZB é a impedância equivalente do resto do meu circuito. De todo o circuito está para a direita desse pontilhado. Não sei quanto que é ainda, mas a gente vai tentar achar agora. Tá? Sim. Tá? Estão entendendo isso? Por que eu estou tentando ir para esse artifício aí? Tá? Por que a gente está indo para essa ferramenta aí? Porque tu não sabe quanto que é que o VI enxerga. Ele enxerga o RB, beleza. Mas não é só o RB que ele enxerga esse resto do pessoal aqui. Mas esse resto aqui, ó, ele tá ligado de que forma no RB? Por exemplo, o beta RE, ele tá em série com o RE? Essa aqui é a pergunta, porque eu não consigo ligar um no outro para fazer a resistência equivalente. Vocês conseguem enxergar isso? Ó, por exemplo, ó, o beta RE, que é essa impedância aqui de cima, ó, ela não está ligada em série com o Rzão E, porque ainda tem essa fonte entrando aqui, ó. Então não é só eu somar um com o outro. Tá? Não é eu só somar um direto com o outro. Eu não posso somar esse resistorzinho de cima com esse resistor de baixo, porque eles não estão em série. Essa fonte está entrando no meio do caminho, né? A fonte de corrente está entrando no meio do caminho. Então não é tão simples assim, né? Eu só juntar eles e juntar no RB e Brasil. Não, tá? Eu tenho que achar quanto que é a impedância equivalente de toda essa galera da direita aqui. Tá bom? De toda a galera para a direita dessa linha pontilhada. Porque daí, se eu acho essa impedância equivalente, eu posso dizer, se eu acho essa impedância equivalente, eu estou achando esse valor ZB aqui que eu defini para vocês. E daí eu posso escrever, não, então tá bom, eu posso dizer que a impedância equivalente, na real, ela vai ser o paralelo desse RB com o ZB, né? Eu posso dizer o seguinte, se esses dois estão em paralelo de fato, né, eu posso dizer que eles se comportam como uma impedância de entrada. Né? ZI. Né? Aí sim eu posso fazer o paralelo desses dois aqui, ó. E daí eu posso dizer, não, esse ZI vai ser o paralelo do RB com o ZB. Estão entendendo essa ladainha aqui? Qual que é a necessidade de fazer isso aqui? Estão entendendo isso? Ou vocês pensam diferente? Levantou a mão. Fala. Eu tô um pouco confusa, professor. Como que a gente vai chegar no valor de ZB? Vai ser o paralelo do beta da resistência da fonte de corrente com RE? E daí depois a série? Isso, agora a gente vai achar esse ZB, né? Primeiro eu tô mostrando a necessidade que tu precisava, né? Tu precisa encontrar a impedância equivalente do resto do circuito para juntar com o RB. Agora, quanto que é essa impedância equivalente do ZB? Bom, vamos olhar aqui, ó. Eu estava dizendo para vocês que o beta RE, ele não está ligado direto em série com o Rzão E,
né? Porque a fonte decorrente está entrando aqui. E eu não sei a impedância de uma fonte decorrente, né? A gente não sabe a impedância de uma fonte, nem de tensão, nem decorrente, tá? Então, eu nunca vou conseguir juntar, nunca vou fazer, por exemplo, paralelo de fonte com resistor, de fonte com impedância. Isso nunca vai acontecer, né? A gente só pode juntar impedâncias. E como a gente não sabe a impedância de uma fonte, a gente não vai juntar ela, tá? Então, a gente vai ter que partir para outro artifício para poder achar o ZB. Como que a gente vai achar esse ZB? Olha aqui. Olha esse sinal que eu botei aqui embaixo, ó. Esse menos e esse mais, até aqui, ó. Vocês concordam que dali de baixo, onde está esse menos, até aqui em cima, ou melhor, em vez de eu perguntar se vocês concordam, quanto que é a tensão que existe daqui de baixo até lá no mais de cima? Quanto que é a tensão que aparece aqui, ó, desde a referência até o nó base que está lá em cima? Sabe me dizer? VI, né? Então, a tensão que aparece desde a referência até o nó lá de cima, que é o nó de base, né? É a tensão VI que está aqui, ó. Tá? É o VI. Então, a tensão que está sendo aplicada ali, ó, desde lá de baixo até lá em cima, é a tensão VI, certo? Que é igual. Observa aqui, ó, que nessa tensão VI, ela está aqui, ó, na nossa impedância equivalente ZB, ó. Ela está aqui também, ó. Certo? É a mesma tensão. E eu sei que a corrente que flui aqui é quanto? Observa lá no nó, que é a mesma IB, ó. Isso aí, é a mesma corrente IB, tá? Deixa eu só ajeitar aqui para eu escutar quando vocês me mandam mensagem. Aqui. Então, é o próprio IB. Então, olha aqui, ó, se a gente olhar no nosso circuito equivalente de baixo, ó, eu sei que a tensão que surge aqui é o VI. E eu sei que a impedância é ZB. E eu sei que a corrente é IB. Então, eu posso escrever o quê? Que essa tensão VI, ela vai ser igual a ZB, que multiplica a corrente de base. Concordam? Veio só da nossa análise aqui, ó. Se a tensão que aparece desse nó de baixo até aqui em cima é a tensão VI, e eu chamei essa impedância de ZB, e eu sei que a corrente que flui nele é IB, então eu posso escrever essa equação aqui. Essa equação é verdade, tá? E eu quero saber ZB, concorda? Levantou a mão. Mas, professor, por exemplo, o IB vai ser a corrente no resistor ali beta RE, beleza? Mas Isso. no RE vai ser outra corrente por causa da fonte de corrente, não é? Isso, vai ser outra corrente. Mas, por enquanto, se a gente escrever, ó, esse nó não mudou, né? Eu sei que a corrente que entra no nó é IB. Então, a corrente que entra nesse nó é IB, tá? No paralelo não, no ZB, no equivalente de todo esse circuito aqui, a corrente que entra em todo o circuito é IB, tá? Essa é a corrente que entra em todo o circuito, tá? E o todo o circuito é o ZB. E daí eu posso escrever, por esse nosso circuito aqui roxinho, eu posso escrever essa equação em verde que está aqui em cima, tá? Dessa equação em verde aqui em cima, eu posso então reescrever que o ZB vai ser igual a VI dividido por IB. Tá bom? Tá? Ninguém duvida dessa equação aqui por enquanto. Todo mundo aceita essa minha equação aqui. Tá? Beleza, escrevi isso. Agora é o seguinte, ó. Isso aqui é ZB, tá? VI sobre IB, tá? Só que se a gente olhar esse ramo aqui, ó, a gente pode aplicar. Deixa eu pegar outra caneta aqui para mostrar isso para vocês. Aqui, ó. Se a gente olhar esse ramo aqui, ó, tá? Eu sei que desde aqui de baixo até lá em cima tem VI, tá? Desde baixo até em cima tem VI. E o que eu posso escrever nesse ramo aqui, então? Que a tensão do resistor de baixo mais a tensão do resistor de cima é igual a VI. Concordam com isso? Vou achar minha caneta, eu até escrevo isso. Aqui. Ó, daqui para cá, ó, em cima desse resistor aqui, nossa senhora. Aqui, agora sim. Tá? Em cima desse resistor aqui vai existir uma tensão, que é daqui de baixo até aqui em cima, que eu vou chamar de VRzão E, tá? E daqui desse ponto médio
até lá em cima vai existir uma tensão em cima desse Rzinho E aqui, beta Rzinho E, que eu vou chamar de V beta Rzinho E. Tá? O que eu estou dizendo? Que dali debaixo da referência até lá em cima existe VI. Então, dali debaixo até lá em cima existe VI. Só que dali debaixo até lá em cima é a tensão no resistor Rzão E mais a tensão no beta Rzinho E, certo? E a tensão nesse resistor, eu estou fazendo a malha, né? Estou fazendo a malha, como se tu pegasse aqui, ó. Deixa eu pegar o vermelho, eu estou fazendo essa malha aqui, ó. Até na referência de novo, ou seja, voltou para esse ponto. Eu estou fazendo aquela malha. Pela tensão, pela equação daquela malha, eu chego nessa igualdade aqui, tá? Só que, o que eu posso escrever? O que eu posso escrever naquela equação ali? Que VI é igual à tensão no resistor Rzão E. Só que é a tensão num resistor. E a tensão num resistor é a resistência que multiplica a corrente que passa nele. E a corrente que passa nesse resistor Rzão E aqui é a corrente que desce aqui, ó. E essa corrente é a corrente IE. Concorda? Que é a corrente IE que flui naquele resistor. Tá? Beleza? Mais a tensão nesse resistorzinho de cima aqui. Que a tensão nesse resistorzinho de cima é o valor dessa resistência que multiplica a corrente que passa nele. E o valor da resistência é beta RE, né? É o valor daquela resistência ali, que é a resistência do modelo, é beta Rzinho E, que multiplica a corrente que passa nele, que é IB. Tá bom? Ó, por que eu tô achando VI? Para botar aqui em cima, para colocar ali naquela equação. Tá bom? Então, VI é isso aqui, tá? Só que a gente sabe que IE ele tem uma relação com IB, não tem? Que IE é igual a IB que multiplica beta mais 1. Isso é a relação entre IE e IB, tá? Beleza? Eu posso ainda dizer que a corrente do emissor é aproximadamente igual a IB que multiplica o beta. Né? Eu estou assumindo que beta mais 1 é igual a beta, então, xababi, blá, 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 eu posso reescrever isso aqui. Então, fazendo essa aproximação aqui, eu posso reescrever que, na real, a tensão de entrada, ela é igual ao Rzão E, que multiplica a corrente IE. Só que a corrente IE é IB que multiplica a beta. Mais a tensão no Rzinho E, que é o valor da tensão beta Rzinho E, que multiplica IB. Tá? Isso aqui. Ainda em cima dessa equação, eu posso tirar em evidência aqui, ó, o IB beta e o beta IB. Beleza? Então, eu posso reescrever que a minha tensão de entrada, na real, ela é igual a beta IB, que multiplica Rzão E mais Rzinho E. Essa é a minha tensão de entrada. Né? A tensão de entrada em cima do meu circuito. Agora, eu pegando essa equação aqui e jogando na equação do ZB, que é o que eu quero saber, né? Que é isso aqui que eu quero saber, jogando lá ali, eu vou ter que ZB vai ser igual ao VI, que está lá embaixo, é beta IB, Rzão mais Rzinho, tudo isso dividido por IB. Beleza? Posso dar um chablau aqui e aqui, então eu vou ter que ZB é igual a beta, que multiplica Rzão E mais Rzinho E. Beleza? Esse é o valor que vai aqui. Concordam? De boa? Suave na nave? Ou nem. E aí? Entendido até aqui?
Só que não, né, cambada? Presta atenção aqui, ó. Esse ZI aqui, ó, não é esse valor aqui. Não é esse valor aqui. Aquele ZI aqui, ó, é o paralelo do RB com esse valor que a gente acabou de calcular. Esse aqui que é o ZI. Essa aqui que é a impedância de entrada do amplificador. Essa que é a impedância que o meu sinal de entrada VI enxerga. Ele enxerga o RB, que é o resistor de base, em paralelo com ZB. Ah, mas quem que é ZB? ZB está aqui. Beleza? É esses dois em paralelo, tá? Esse cara aqui que é o ZI. Aí sim, agora sim. Ai, professor, eu ainda não entendi por que que não leva em consideração aquela corrente ali. A da fonte? É, Não, mas... Peraí, deixa eu voltar. Essa fonte aqui? Tá, É. vamos lá. Mas é que, de fato, ela está sendo considerada no momento que tu calcula a tensão em cima do resistor de baixo, ó. Tá? Porque a gente diz que a tensão no resistor de baixo é o valor da resistência que multiplica a corrente nele. Só que a corrente nele é quem? É a corrente que desceu, né? Mais a corrente que veio de lá. Né? Mais essa corrente que veio daqui, ó. Certo? Tá, É tá a corrente bom. que desceu, mas é a tensão em cima dele. Né? Só que a gente aproximou no final das contas, né? A gente disse que na real era só o valor da fonte aqui, ó. A gente aproximou. Obrigada. Certo. Deixa eu só dizer que isso aqui foi feito por LTK, ó. Lei das tensões de Kirchhoff. Entendeu? Essa equação aqui. Tá. Beleza. Tá? Tudo essa conversaiama aí para achar a impedância de entrada ZI. Só que o ZI é o mais fácil desse circuito, tá? Agora a gente tem que achar a impedância de saída, o ZO desse circuito. Tá? E aí que a porca torce o rabo um pouquinho. Tá? O que a gente tem que considerar para achar a impedância de saída? Ou melhor dizendo, né, que é a impedância de saída? A impedância de saída é a impedância vista da saída do circuito para a entrada, considerando que a tensão de entrada do nosso circuito é nula, tá? Só que tem um detalhe, tá? Como é que a gente vai fazer essa análise aqui? A gente vai partir daquilo que é a nossa equação da corrente do emissor, tá? Então, vamos assumir aqui, ó, a corrente do emissor, ela é igual para nós, que a gente calculou já, né? Que é beta e B. Na real é a aproximação, né? Mas a gente pode dizer que são iguais. É igual a beta e B. E a gente sabe que a corrente IB do nosso circuito é igual a quanto? Se a gente voltar aqui no modelinho, ó, eu posso dizer que a corrente IB, que é essa corrente aqui, ó, que é essa corrente aqui, essa corrente B, eu posso calcular ela em função dos parâmetros do circuito. Se vocês olharem, a corrente é a corrente que entra nesse nó aqui. Na nossa aproximação aqui embaixo, ó, é a corrente que entra nesse nó. Certo? Esse aqui é o valor de IB. E a gente já escreveu que essa corrente IB tá aqui, ó. Ela depende de ZB. Então eu posso escrever o quê? Que essa corrente IB é a tensão de entrada dividido por ZB, tá? Que é o que a gente, que é o que a gente tinha escrito aqui, ó. É o que a gente tinha escrito aqui, tá? Para achar o valor dessa impedância ZB. Então eu posso só reescrever aquela equação e dizer que, ah, não, mas IB, para nós, ela é VI por ZB, que é aquela impedância ZB que a gente tinha calculado antes. Onde ZB vale o quê? Isso que a gente chegou aqui, ó. Vale esse valor aqui, tá? Então, pegando essas duas equações aqui que eu botei com asterisco, eu posso reescrever que a corrente de entrada, na real, aqui, ó, é VI, corrente de entrada não, corrente IB, tá? É VI dividido por beta Rzão E mais Rzinho E, tá? Esse aqui é o valor da corrente IB, tá certo? É o valor da corrente IB. Não a corrente de entrada, a corrente IB. Agora eu posso reescrever, então, essa corrente de emissor aqui, ó. Posso reescrever que corrente de emissor é beta e B. Então, ela é beta que multiplica essa galera aqui, ó.
VI dividido por beta Rzão E mais Rzinho E. Chablau nesses beta aqui. Então, eu vou ter que a corrente de emissor, ela é igual a VI dividido por RE mais Rzinho E, tá? Isso aqui é importante, porque é daqui que a gente vai tirar o conceito de impedância de saída, tá? Eu reescrevi a corrente de emissor do meu circuito, tá? Isso aqui é uma equação, tá? Uma equação que descreve o valor da corrente de emissor no meu circuito amplificador seguidor emissor. Se eu pegar essa equação aqui, eu posso desenhar um circuito que representa ela, o circuito equivalente que representa essa equação, tá? O que eu estou dizendo aqui nessa equação, ó? O que eu estou dizendo nessa equação aqui? Se eu aplicar uma tensão VI numa soma de dois resistores, eu vou ter uma corrente chamada IE. Se eu aplicar uma tensão VI na soma de dois resistores, Rzão E com Rzinho E, eu vou ter uma corrente chamada IE. Aplicar uma tensão em cima de uma soma de resistores significa que eu estou aplicando a tensão em cima do quê? O que é uma soma de resistores? Significa que esses resistores estão ligados como? Você sabe? Série, né? Então, esse Rzão mais Rzinho E, na real, eu estou dizendo o seguinte, é uma série de dois resistores. É uma série de Rzinho E com Rzão E, tá? Deixa eu desenhar isso aqui de novo. É uma série de Rzinho E com Rzão E. Então, eu tenho isso aqui, ó. Rzinho E e Rzão E. Certo? E eu estou dizendo que se eu aplicar a tensão VI nessa série, vai surgir uma corrente chamada IE. Então, se eu vier aqui, ó, e aplicar um sinal VI, que é o nosso sinal de entrada, a corrente que vai fluir nesse circuito aqui é a corrente IE. É isso que a equação está falando para nós, tá? Mas por que eu quero chegar nisso aqui? Porque se a gente voltar aqui no nosso circuito equivalente, ó, volta aqui no circuito equivalente, tá? Se a gente voltar aqui, a tensão VO para nós, cadê? A tensão VO aqui, ó, a tensão VO para nós é exatamente a tensão em cima do RE, certo? É exatamente a tensão em cima do RE. Então, a impedância de saída desse circuito é impedância vista pelo VO. É uma impedância vista daqui, ó, ZO. Isso aqui é a impedância vista pelo sinal de saída VO. É a impedância vista daqui para lá, ou seja, é a impedância vista dos terminais positivo da tensão de saída para a referência. Essa é a impedância ZO. Então, eu posso vir aqui, ó, no nosso circuitinho que a gente tem agora, que representa a corrente do emissor, a tensão que aparece aqui, ó, é a nossa tensão de saída. Isso aqui, ó, é a nossa tensão de saída. Certo? E mais, a impedância vista da direita para a esquerda aqui é a impedância de saída que eu quero saber. Tranquilo? Tá, o que a gente fez aqui, ó? A gente calculou a corrente de emissor do nosso circuito. Por quê? Porque a gente precisa achar um circuito ou uma relação entre a tensão de saída, que é a tensão em cima do resistor Rzão E, com os parâmetros do circuito para achar a impedância de saída, tá? Então, o que a gente fez aqui? A gente desenvolveu a equação da corrente de emissor, que é a corrente que flui no RE, que é onde surge a tensão VO, né? Então, eu desenvolvi a equação da corrente de emissor para chegar nos parâmetros do circuito. E daí a gente redesenhou esse circuitinho roxo aqui. Isso aí é o circuitinho que a tensão de saída enxerga, né? O sinal de saída enxerga esse circuito equivalente. Só que agora, para achar o valor dessa impedância de saída, que é essa impedância que a gente acabou de desenhar aqui, ó, bem na direita, né, vista da direita para a esquerda, eu tenho que fazer com que a tensão de saída seja nula. Então, o que eu faço? Eu faço a tensão de entrada igual a zero. Tensão nula. Eu venho aqui e faço essa tensãozinha aqui igual a zero. Se eu fizer tensão VI igual a zero,
que acontece com essa nossa fonte aqui? Esse aqui é o sinal VI. O que acontece com ele? Mais um. CC é curto-circuito, no caso. Isso, tá, isso. Ela vira um curto-circuito, tá? Essa fonte de tensão aqui, ela vira um curto-circuito. Se eu tô zerando a fonte, né? Eu tô zerando o VI, então isso aqui vira um curto-circuito, certo? E agora sim eu venho aqui e olha, quem é que é a impedância equivalente vista da saída para a entrada? A impedância equivalente vista da saída para a entrada é o Rzão paralelo com o Rzinho E. Então eu posso dizer que o meu ZO, que é a impedância de saída desse circuito, é o Rzão paralelo com o Rzinho O. Rzinho E, desculpa. Que é o valor desse ZOzinho aqui, ó, lá do nosso modelo do circuito. Tá bom? Como dizia um professor meu, eu vou dar um tempinho para vocês digerirem isso aí. Belezinha? Mais um detalhe. Não acaba, né? Mais um detalhe desse circuito aqui, ó. Existe uma certa relação entre essas duas resistências que a gente está assumindo paralelo aqui, ó. Tá? Qual que é a ordem da resistência RE, dessa impedância RE? Lembra que eu falei para vocês de que ordem mais ou menos que é essa grandeza aqui? Ela é na ordem dos ohms, né? Dezenas de ohms. Isso aqui é na ordem de dezenas de ohms, tá? Ohms, 10, 20 ohms, sei lá, por aí. Sempre o Rzinho E vai ser em torno disso. Que é a resistência da junção base-emissor, tá? Que depende do ponto de operação, essa resistência, mas ela é nessa ordem, tá? 10, 20 ohms, tá bom? Já esse resistor aqui, ó, já esse cara aqui, certo? Ele é na ordem dos quiloohms, centenas de quiloohms. Ele é um cara que é feito para... Ele é um cara que é da polarização CC, né? Então, esse cara aqui é na ordem de ohms, tá? Dezenas de ohms. E esse cara aqui é da polarização CC. Ele foi aquele resistor externo que foi colocado no emissor do circuito, né? Então, lá no nosso circuito original tá aqui ele, é um resistor físico. É um resistor de polarização que foi colocado ali. E esse resistor é na ordem das centenas de quiloohms, tá? É nas centenas de quiloohms para mais, né? Então, centenas de quiloohms. Tá bom? Isso aqui, ó, vai dizer o que para nós? Que essa impedância de saída, ela vai ter um valor próximo do quê? Se esse cara Rzinho E é muito pequeno e esse cara Rzão E é muito grande, essa impedância equivalente aqui vai dar em torno do quê? O que vocês acham? Vai ser bem próximo do valor RE. O Vai menor. ser... O minúsculo. É do RE, né? Uhum. Do RE. Na real, o paralelo de uma coisa muito grande com de uma coisa muito pequena sempre vai ser muito próximo do pequeno. Sempre vai ser menor que o menor deles. Então, sempre vai ser próximo do pequeno. Por exemplo, 100 paralelo com 10. É 100 vezes 10 dividido por 100 mais 10, certo? Esse paralelo sempre vai dar menor que o menor deles. E vai dar sempre muito próximo, se eles são muito diferentes, vai dar muito próximo do pequenininho. Então, essa impedância de saída, ela é sempre bem próxima do valor RE. Rzinho E, né? É sempre bem próximo do valor Rzinho E. Ou seja, é um valor muito pequeno essa impedância de saída. Essa impedância de saída geralmente é um valor pequeno, na ordem de ohms, tá bom? E, se a gente voltar aqui e falar a mesma coisa para a nossa impedância de entrada,
essa impedância de entrada aqui, ó, se a gente observar bem aqui, ó, ela vai dar próximo do beta RE aqui, certo? E esse valor é um valor grande, tá? Geralmente são valores grandes, como eu estava falando para vocês. O RE, ó, o Rzão E, ele já é um valor grande, como eu estava dizendo para vocês, é centenas de quiloohms. E ainda vai multiplicar pelo beta, vai ficar maior ainda. E aqui tu tá somando, ó, não tá fazendo paralelo. Tu vai fazer paralelo aqui depois, ó, com o RB. E o RB também é um valor muito grande, geralmente são valores grandes que a gente usa na polarização, centenas de quiloohms. Se vocês lembrarem lá na polarização fixa, a gente usava 1 mega, teve um exemplo que a gente botou um resistor de 1 mega na base do transistor. Então isso aqui são resistores grandes, RB, Rzão B e Rzão E são valores grandes. Então ZI geralmente é um valor alto, ZO geralmente é um valor muito baixo. Bom? Só para vocês terem mais ou menos uma ideia de grandeza dessas impedâncias, tá bom? Falta uma coisa ainda, né? Falta o ganho de tensão desse circuito, tá? Ganho de tensão, aqui tá ele. Como que a gente acha o ganho de tensão desse circuito, tá? Vamos olhar esse circuito aqui, ó. Ganho de tensão AV, num circuito desses, é sempre VO por VI. Num circuito desses, não. É sempre VO por VI, independente do circuito, tá? Esse é o ganho de tensão. Então, o que a gente tem que colocar aqui é qual que é a relação entre VO e VI, tá? Se a gente olhar aqui no nosso circuito, eu coloquei o circuito aqui de novo, e eu já tinha escrito isso para vocês, que a tensão de saída desse circuito, que é a tensão entre esses dois terminais aqui, né? Deixa eu voltar aqui no anterior, a gente já escreveu aqui, ó, que a tensão de saída desse circuito, opa, deixa eu voltar, aqui, ó, que a tensão de saída desse circuito aqui, ó, é a tensão no resistor RE, Rzão E, né? Então eu posso dizer que a tensão de saída desse meu circuito é a tensão no resistor Rzão E. Só que a tensão nesse resistor RE é o valor da resistência que multiplica a corrente que flui nele. Né? Corrente E. Tranquilo? Só que essa corrente E, a gente já aproximou ela, né? A gente já escreveu isso aqui, ó. Essa corrente E aqui, ó, a gente já escreveu ela aqui anteriormente, ó. Deixa eu minha caneta aqui, ó. A gente já escreveu ela aqui, ó. Certo? E E é VI por Rzão E mais Rzinho E. Então, eu vou colocar ela aqui, ó. O meu VO vai ser igual ao Rzão E, que multiplica VI por Rzão E mais Rzinho E. Da onde é que eu tirei isso? Da nossa análise anterior aqui, ó. Tá? É a mesma equação que eu coloquei lá. Belezinha? Então, daqui dessa equação aqui, ó, eu já posso isolar o VI, ó. Se eu jogar o VI para cá, eu vou ter que VO por VI, na real vai ser o Rzão E, dividido por Rzão E, mais Rzinho. Ou seja, o ganho de tensão AV vai ser Rzão E, dividido por Rzão E, mais Rzinho. Esse é o ganho de tensão do meu circuito. Tá? Só que vamos um pouquinho mais adiante. Eu acabei de dizer para vocês que o Rzão E, ele é muito maior que o Rzinho E, né? Que o resistor de polarização CC Rzão E, ele é muito maior, ele é nas centenas de quiloohms, ele é muito maior que o Rzinho E, que é na ordem dos ohms. Se o Rzão E é muito maior que o Rzinho E, a quanto que eu posso aproximar essa divisão aqui? Isso aí, ó. Esse AV aqui, ó, lembra que esse aqui é o nosso AVNL, que é o ganho de tensão sem carga, ele é aproximadamente igual a 1. Tá bom? O que significa o ganho de tensão ser aproximadamente igual a 1? Que não amplifica, né? Ele não amplifica a tensão. Peguei a caneta errada, peraí. Nossa, ficou podre.
Aí. Ele não amplifica. O que significa que não amplifica? Que a amplitude do sinal de entrada é aproximadamente igual à amplitude do sinal de saída. E observe que é um positivo, ele não inverte também, tá? Mas e aí que tu perguntou, né? Tá, mas e aí? Não serve para nada? Qual que é a função desse circuito, então, se ele não amplifica, se ele não dá ganho na tensão? Tá? Por que esse circuito existe? Por que a gente estuda? Te liga o seguinte, ó. Deixa eu mostrar uma coisa aqui para vocês. Tá, tudo bem, ele não vai amplificar. De fato, a tensão de entrada é quase igual à tensão de saída, tá? Então, deixa eu só pegar uma cor de caneta aqui e vamos desenhar isso para vocês. Então, olha aqui, ó, no circuito, eu botei o circuito aqui na direita, ó. No circuito do amplificador, o que significa? Que o sinal que tu colocar na entrada, tá? Tu colocou um sinalzinho aqui na entrada, esse sinalzinho vai estar lá na saída. Quase igual o mesmo sinal. Com amplitude um pouquinho menor, quem sabe, mas quase a mesma coisa, tá? Tá, mas e aí por que serve? Te liga uma coisa. No momento que eu botar um resistor aqui, ó, que é a carga, imagina um alto-falante aqui, ou sei lá, alguma coisa tu vai alimentar com esse circuito amplificador, ele vai drenar uma corrente, concorda? Ele vai drenar uma corrente aqui. Quando tu pendurar uma carga nesse circuito, ele vai drenar uma corrente, certo? E essa corrente, pode ser na ordem dos amperes, por exemplo, na real ela vai vir daqui, né? Ó, ela vai vir daqui, ó. Certo? E essa corrente que vai ir para a saída, que a minha carga vai drenar, ela vai vir desse VCC aqui, ó. Ela vai vir da fonte de alimentação, certo? Ela vai vir da fonte de alimentação. E não da entrada. E não da entrada. Então, o que esse circuito faz, ele pega teu sinal de entrada e joga na saída, o mesmo sinal de tensão. Só que a corrente que tu fornece na saída não vem de quem gerou o sinal. A corrente que tu fornece na saída vem da fonte de alimentação do amplificador. Certo? Essa corrente de entrada aqui, ó, lembra que eu falei para vocês que a impedância de entrada desse circuito aqui é uma impedância muito alta? Significa o quê? Que essa corrente aqui é extremamente baixinha. É uma corrente lá de nanoamperes. Enquanto essa corrente de saída aqui pode ser na ordem de amperes. Tá? Por exemplo, tu está alimentando uma carga de 10 amperes, que daí é uma potência boa lá no alto-falante. Só que lá no teu MP3, tu não está drenando corrente nenhuma. Não é ele que está alimentando a carga. Quem está alimentando a carga é o VCC. Só que o sinal de tensão que tu aplica é exatamente o sinal de tensão de entrada. Tá certo? O nome disso aqui, quem sabe vocês podem conhecer por buffer. Certo? Ele é um circuito de buffer, onde ele coloca uma impedância de entrada muito grande e uma impedância de saída muito baixa no teu sinal. O que significa isso? O ganho de tensão é unitário, mas ele não drena corrente na entrada, porque o ZI é muito grande, e é capaz de fornecer altas correntes na saída, né? Não tem corrente de entrada, mas ele é capaz de fornecer alta corrente na saída, tá? Então essa que é a função do circuito, na real, né? Ele é um circuito de buffer, onde ele coloca uma alta impedância de entrada, ele consegue fazer isso, mas ele consegue fornecer uma grande corrente de saída, ele coloca o mesmo sinal na saída. Na real é o seguinte, ó, o que acontece, né? Se a gente pensar em amplificador de áudio, por exemplo, sempre vai existir um amplificador de buffer na entrada do teu amplificador. São vários estágios de amplificação, por exemplo, um amplificador de áudio, né, sei lá, de som automotivo, seja o que for. São vários estágios de amplificação, sendo que o primeiro estágio de amplificação geralmente é um estágio buffer, e ele vai estar ligado num segundo estágio, que daí pode ser, por exemplo, um divisor de tensão, que daí ele vai amplificar a tensão, e um terceiro estágio, que vai ser um amplificador de potência. Então, basicamente, essa é a estrutura que tu sempre vai ter num amplificador de áudio. Porque esse primeiro aqui sendo um buffer, tá?
um buffer, tu coloca a mesma tensão que está vindo lá do teu MP3 player aqui na saída, só que tu não drena a corrente daqui. E daí o segundo estágio coloca um ganho de tensão grande, que daí, por exemplo, é um amplificador polarizado por divisor de tensão. E o último estágio aqui é o que amplifica a potência de fato. Daí, por exemplo, pode ser uma polarização fixa, quem sabe. Tá? Então, cada circuito de polarização ele tem a sua finalidade. Assim, ele é melhor numa coisa, mas é pior na outra. Esse não amplifica a tensão, mas coloca uma impedância muito grande na entrada. Já o polarização fixa, né, o primeiro que a gente viu, a impedância de entrada é baixa, mas ele consegue fornecer um ganho de tensão elevado, certo? Então tem essas, tira de um lado e põe do outro. É o chamado cobertor curto, né? Entendido? Por que ele é importante? Ou nem? Cagou, né? Tá bom. Vamos lá. Então agora a gente tem a equação para impedância de entrada, a equação para impedância de saída, e a gente já sabe que o ganho é aproximadamente 1. Bom, o que a gente tem que fazer agora? Um exemplo. E aí tá a criança, tá? Vamos botar valores nesse circuito aí para tentar aplicar a metodologia de análise, né? Como é que a gente calcula os valores nesse circuitinho aí? Vou pegar uma caneta aqui. Vamos lá. Então, a gente tem a equação para impedância de entrada, né? Que a impedância de entrada vai ser RB paralelo com ZB, sendo que ZB vai ser R'E mais R'E que multiplica beta, certo? ZO vai ser aproximadamente R'E e ganho de tensão, a gente não precisa calcular, que é aproximadamente 1. Tá bom? Então, vamos lá. A primeira coisa que eu tenho que fazer, mesma coisa que eu fazia sempre lá nos outros, é achar o valor do R'E. O R'E é 26 milivolts dividido pela corrente de emissor quiescente. E lembra que essa corrente de emissor quiescente aqui, ela vem lá da análise CC. Tá? Então, a gente olha para o nosso circuito aqui e pensa ele CC, por exemplo, primeiro. Ou seja, ignora o sinal de entrada e ignora esse capacitor aqui. Né? Ignora o que tem para a direita e o que tem para a esquerda dele. E a gente acha qual que é a corrente de emissor aqui, quiescente. Tá bom? A gente sabe o que num transistor? Que essa corrente de emissor quiescente, ela é aproximadamente igual, né? O beta que multiplica corrente de base quiescente. Ou eu posso botar o mais um aqui também, não vai mudar a nossa análise, tá? É aproximadamente isso aqui. Então, eu tenho que achar, o beta, é dado, né? O dado do transistor, eu tenho que achar quanto que é o IB quiescente. Daí eu acho IB quiescente, acho IE quiescente, acho RE, Rzinho E, logo achei a impedância de saída e a impedância de entrada. Tá? Esse IB quiescente, como é que eu calculo nesse circuito? Como é que vocês acham? Sendo que esse IB é essa corrente aqui, ó. Corrente que desce nesse resistor aqui, ó. Não acha? Vamos lá. Como é que a gente pensa nessa equação, nesse circuito? Eu não sei se vocês chegaram a ver esse circuito quando vocês viram lá em dispositivo Zoom, né? Mas da onde que a gente tira essa corrente IB aqui, ó? A gente parte dessa malha do nosso circuito, ó. A gente analisa essa malha do nosso circuito aqui, ó. A malha desde o VCC até a nossa referência, ó. A gente analisa essa malha aqui. Por que que a gente analisa essa malha? Porque a corrente de base, ela está aqui nessa malha. Então, vamos olhar essa malha aqui e vamos aplicar
Lei das malhas aqui, ó. Desde lá do VCC. Tá? O que, que a gente tem por essa malha aqui? A gente sabe que a tensão da malha é VCC, né? Lá em cima, ó, VCC. Então, eu posso escrever o quê? Que VCC é igual ao quê? É igual a tensão nesse resistor aqui, mais a queda que existe daqui para cá, mais a tensão desse resistor aqui. Todo mundo concorda? Então, eu vou começar desde lá de cima, ó. É a tensão do resistor de cima, que é RB, que multiplica a corrente de base quiescente, certo? Mais aquela queda de tensão que a gente tem ali no VBE, né? Mais esse aqui que é o 0,7, né? Vou chamar de VBE. Mais a tensão em cima da resistência RE, que multiplica Q quiescente. Então, só o que eu fiz foi a malha. Eu vim desde lá de cima, o VCC, que é a tensão da malha, e fui calculando a tensão no resistor, a queda e a tensão no resistor de baixo. E cheguei no zero de novo. Então, eu posso escrever aqui de novo, ó, que o meu VCC vai ser igual ao RB, que multiplica o IB quiescente que eu quero saber, mais o 0,7, mais resistência, que eu tenho o valor, que multiplica IE quiescente, para nós é o IB que a gente quer saber, que multiplica beta. Tá bom? Então, dessa equação aqui, eu tenho o VCC, eu tenho o RE, eu tenho o 0,7, eu tenho o RE, então e tenho o beta, é só isolar valor IB quiescente é igual a quanto? VCC, daí eu tinha minha cola aqui, ó, VBE, dividido por RB mais RE, que multiplica a beta. Uhum. Então, aqui eu acho IB quiescente do meu circuito em seguidor emissor. Achei o IB quiescente, acho o IE quiescente, acho o meu Rzinho E, logo acho minha impedância ZB, e então a impedância ZI, logo acho também a impedância ZO. Tá? Entendido isso? Muita bruxaria para vocês? Tá bom, tá. Muito barbado. Muito barbado. Então vamos lá. Calcule aí e me diz quanto é que dá para esse problema, o IB quiescente. Aqui deu 20,54 microampere. 20,54 microampere. É um valor que faz sentido, tá? É na ordem de micro, para mim faz sentido. Não sei se alguém discorda aí, tá? Se as gurias concordam ou não. Tendo esse valor aqui, a gente pode achar o Rzinho E. Rzinho E, então, vai ser igual a quanto? Na real, a gente calcula antes o IE, né? É isso? Vai dar um Rzinho de quanto lá? Vai dar menos de 10. Mais de 10. $12,68. 12,68 ohms, tá? Ohms.
Então, a gente já acha que a impedância de saída vai ser nessa ordem, vai ser aproximadamente 12,68 ohms. Então, olha aqui, ó, uma impedância de saída muito baixa, tá? Uma impedância de saída muito baixa. Comparando, se tu comparar lá com os da outra aula, é uma impedância de saída muito pequena. O que significa uma impedância de saída muito pequena? Que ele consegue fornecer correntes altas na saída. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa é a impedância de entrada. Quanto é que dá o ZB aqui para essa impedância, para esse circuito? Não sei se eu calculei isso antes. O ZB eu não tinha calculado. Eu achei 331,265 quiloohms. E para o ZI? Peraí que eu não fiz ainda. Só um momento. Vai ser 330K paralelo com 220K, vai dar uns cento e poucos K. Acho que é por aí. Eles não são muito longe, né? Então não vai dar tão menor que menor. Parei de apresentar? Meu Deus. Cara que apanha pro PowerPoint vai ganhar de quem? Deu 132,202K. 132. 132. Vou botar 132K, tá? Então, olha aqui, ó, que a impedância de entrada desse amplificador é na ordem de centenas de quiloohms, tá? O que significa isso para nós aqui, ó? Significa que essa fonte do sinal de entrada, ela enxerga uma impedância muito, muito grande. Ou seja, a corrente que o amplificador vai drenar dela é muito, muito pequena. Ah, isso que quer dizer essa ZI aqui na ordem de centenas de quiloohms, tá bom? Exatamente isso. E o nosso ganho de tensão, embora seja unitário, olha que a corrente que ele vai drenar aqui, ó, não vem do sinal VI. Ele vem todo do VCC. Tá bom? Entendido essa calculama toda aí? Meia boca? E agora o que tem que fazer? É, isso aí, simular. Então tá aí o circuito, ó. O que eu quero que vocês façam? Monte a simulação, simula e observa aqueles valores lá, tá? O ganho de tensão praticamente unitário e a corrente de entrada, vocês vão medir a corrente de entrada para calcular a tensão. Desculpa, vocês vão medir a corrente de entrada para calcular a impedância de entrada do amplificador, tá? Da mesma forma que a gente fez lá no divisor de tensão. Tá? Os dados que não estão no exercício estão aqui na tela para vocês daí. Simula aí, e daí quem simulou, me diz quanto que vão achar de corrente de entrada para nós calcular a impedância de entrada simulada.
Ô, professor, eu simulei aqui Vale. e daí eu peguei a corrente de saída e a tensão de entrada. Corrente de saída? É, Que é corrente aqui no RL? eu peguei. Peraí, deixa eu ver aqui. IV2. Eu me confundo nessa parte. O meu trancou aqui. Peraí. Tá. Tu mediu a corrente. A saída do nosso circuito é o RL. Né? Esse que é a saída. É quem ele vai alimentar. A entrada é o VI ali. Eu botei o V2. Meu circuito deu ruim aqui. Quer me mostrar teu circuito, hein? Tá. Janela, a tela inteira, né? Isso. Tá, dá pra ver? Uhum. Tá assim, ó. Eu peguei aqui o RL e peguei aqui. Tá, então o RL é a carga, é a saída, né? Então a gente sempre mede a tensão de saída, tá? Que é essa em verde aí. Isso aí é a tensão de saída, tá? Olha ali que o pico da tensão de saída, que é esse verdinho, tá? Tá dando perto de 1 milivolt, né? Sim. Clica no, clica aqui. Ali na esquerda tu vê que o gráfico tá indo até 1 mili, mais ou menos. 900 micro, ó. 990 micro, quase 1 milivolt, tá? Então esse que é o ganho unitário que a gente tinha conversado antes, né? Que tu tá entrando, a tua tensão de entrada do circuito, tu configurou ela para ser em 1 milivolt. E na saída tu tá tendo 1 milivolt também, beleza? O ganho é unitário, tá dentro do que a gente previa, né? Porque tu tá medindo a tensão lá na carga, tu tá medindo a tensão lá no RL e tá dando a mesma tensão de entrada, a mesma tensão lá no V que tu colocou, tá? Tranquilo. Agora, a segunda coisa que a gente valida nas nossas simulações é a impedância de entrada, tá? A impedância de entrada é aquela impedância que a tensão de entrada enxerga. Então, a tensão de entrada é esse teu V2 aí, né? Essa é a tensão de entrada. O que que acontece? A corrente que o circuito inteiro drenar vai te dizer qual que é a impedância desse circuito, certo? O valor de pico que tu tem aí é 7 nano, isso? É 7,48 nano. Isso, e tu tá aplicando 1 mili, né? Isso é o pico da entrada de tensão. 1 milivolt tu aplica e o circuito drena 7 nano. Né? Então tu tem 1 milivolt dividido por 7,48 nano, vai te dar a impedância de entrada, que é a impedância do Peraí. circuito. Tá, daí é o ZI, né? Isso. Deu 133,689. E daí deu 132 no nosso cálculo. Isso, perfeito. Então, o que que significa isso? Que o circuito amplificador, ele drena muito pouca corrente. Tanto é que ele deve drenar, acho que umas 100 vezes menos, ou até mais, até menos, dos outros circuitos que a gente já viu. Né? No outro dava, acho que centenas de nano, dava perto até quase 1 micro. Esse aí tem uma entrada em 132. Ou seja, o amplificador drena muito pouco corrente do V2, que é uma característica desejada. A gente quer que drene muito pouca corrente do V2. No entanto, ele faz esse desacoplamento de impedâncias que a gente fala, né? Que ele põe uma impedância muito grande na entrada, certo? E coloca a mesma tensão na saída. Diferente dos outros amplificadores que amplificam a tensão, beleza, amplifica a tensão, mas coloca uma impedância de entrada muito baixa, tá? Então essa que é a diferença do seguidor emissor para os outros dois que a gente já viu. Tá certo? Certo. Vou... Então é isso, pessoales. Tá? Conseguiu simular, perfeito. Se não conseguiu, só manda um salve. E era isso que nós tínhamos para hoje, gente.
Próxima aula a gente vai ver base comum. Todas as configurações que a gente viu até agora são as configurações em emissor comum, tá? As próximas que a gente vai ver é em base comum. A próxima, na real, mais uma de base. Daí depois disso, circuitos com FET, né, com transistor de efeito de campo. Daí depois disso, vamos estudar qual que é a influência da frequência dos sinais. Né? Por enquanto a gente está dizendo que é sempre 20 kHz. E depois, assumindo a frequência, quanto? Tá? Meu Deus, eu ouvi dele fazer barulho. Tranquilo, gente? Era isso aí, Wilson. Se não temos mais dúvida, muito obrigado pela sua participação. Deus abençoe e até a próxima. Então tá, prof. Obrigada pela aula. Até semana que vem. Até semana que vem.